Tá certo. Mas muito bem, ó. É bom sempre estar com você aí. O nosso grande analista. Aí, ó. Vamos ver. Ah, rapaz. Vamos então caminhando aqui. Agora eu vou falar sobre os cultos wesleyanos atuais. E a prática de culto odieno. Meu Deus do céu. Não, mas a visão aqui é histórica, é uma visão em loco. Eu não estou aqui tecendo nenhum tipo de... Eu não vou dar para você nenhum estilo. Nenhum estilo de culto aqui seria o mais perfeito, melhor. Você sabe que a comparação é inevitável, né, pastor? Bom, vamos lá. Vamos caminhando. Olha o título do próximo slide. Olha o título, já começa com um título aí interessante. Você vai ver aí, ó, quando o Rony colocar para nós. Não vou nem falar aqui porque eu quero que você veja aí. Olha o título do slide. Vamos explicar agora isso aqui, né? Os próprios metodistas americanos decidiram seguir um rumo sem as instruções de Wesley. E hoje perdeu-se uma identidade litúrgica. Desta feita, ficamos conhecidos como os metodistas sem um livro de culto. Vivemos um período de miscigenação litúrgica musical. Até instrumentos e estilos considerados impuros do passado já fazem parte da nossa liturgia. Se isso é bom ou ruim, não é o mérito da questão aqui nessa aula, né, gente? Porém, não se deve rotular a forma de adorar. E tampouco deixar de preservar a reverência e a fidelidade bíblica em nossos cultos. E para os dois extremos, não é equilíbrio que o metodismo sempre buscou. Então, deixa eu parar aqui um pouquinho para explicar para vocês uma coisa aqui. Eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso aqui, porque eu viajo o mundo inteiro, né? Em igrejas, para cima e para baixo. Inclusive, as wesleyanas eu já estive quase em todas. Então, veja bem. Na verdade, o que está em jogo não é em si a liturgia do culto, mas os elementos do culto. A forma de cultuar, ela vai se diferenciar de acordo com a linha cultural, o espaço geográfico, né, o grupo étnico. Eu estive na África, por exemplo, os africanos me receberam com uma dança lá, parecia um terreiro de macumba aqui do Brasil, igualzinho. Aí o pessoal, aquelas rabatas, aquelas coisas assim. Eu falei, e eles estavam cheios do Espírito, adorando a Deus. Então, é um problema quando você usa o seu estereótipo para rotular aquilo que você acha que deve ser, que não deve ser. Eu acho que aquele culto que você não se sente bem, sai de lá, vai para outro culto. Vai para onde tu vai procurar a tua turma. Se você se sente bem no culto, amém. O que não pode faltar nestes cultos, primeiro são os elementos de culto que já falei. E segundo é a reverência, ou a piedade, aquela questão do temor a Deus. Olha, uma coisa que eu não sei, eu vou colocar aqui, mas é muito particular. Nem da matéria, e não é o Ceforte que está ensinando isso, não. Eu estou aqui como professor Ceforte, estou falando da instituição. Mas eu quero, como disse o pastor Livassos, eu quero essa conta para mim. Eu fui numa igreja nossa aí, teve uma peça, cara, que tinha um cara que era o diabo. Ele era o diabo, ele entrou na igreja igual o diabo, e, assim, todo de preto, assim, preto e vermelho, parecia o Flamengo. Entrou assim na igreja, né, com um garfo, e aquela risada horrível. Era uma peça. As crianças choravam, assustadas. Os membros da igreja adultos ficavam assustados. Eu perguntei até que ponto isso é necessário, cara? Até que ponto isso é legal? Num culto, poxa, faz um teatro, faz na praça. Mesmo assim, eu ainda não vou. Agora, num culto, então tem coisa que... Eu já vi peças de igreja onde o pessoal faz uma peça bem mentira, o pessoal mente na peça. A Bíblia fala que não é nem por brincadeira. Então, eu acho que a reverência, cara, não deve faltar. A forma como se faz, né? Por exemplo, eu não consigo cantar aquelas músicas que colocam Jesus como você.
me chame de tudo, de retrógrado, de antiquado, né? Sei lá, se quiser chamar. Eu não consigo. Você é um tratamento muito subjetivo, né? Você me deu paz, você me ergueu, você me abençoou. A minha esposa também já me deu paz, já me ergueu, já me abençoou. Você é muito... Eu tenho que dar um nome. Jesus me ergueu, Jesus me deu paz, Jesus me abençoou. Então, na verdade, a discussão aqui não é nem a forma de cultuar. São os elementos de culto e a motivação com que esse culto está sendo feito, entendeu? Como esse culto está sendo levado. Esse é o ponto. O próximo slide. Da santidade ao pentecostal. Não se pode perder a essência bíblica da adoração e a seriedade dos ritos e sacramentos perto da igreja cristã. Nesse caso aqui, o sacramento entra como o sentido de coisas sagradas da igreja. Não é aquele sacramento lá que eu estou falando da igreja católica. Tá? A sensatez é inegociável. Os cultos pentecostais, a parapetologia na visão teológica e a praxis de John Wesley foi interessante e digna de estudo acurado. Alguém já perguntou, John Wesley falou em outras línguas? Por muitos anos, a Igreja Histórica, por volta de 1863 até 1963, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, desenvolveu essa ideia que os dons santos eram exclusivamente para uma época apostólica, não para hoje. Esse caso seria os sensacionalistas, né? Incluindo o fenômeno da glossolalia, que é a língua estranha. Consequentemente, a xenolalia, que é falar, que é quando Deus usa a pessoa numa língua humana, que é conhecida, mas que a pessoa não fala originalmente. Este quadro foi alterado por conta do movimento Holiness, no século XIX, que culminou no evento caracterizado pelo pentecostalismo clássico, que é aquela primeira onda, né, em 1900. Tem o Gunavini e Daniel Berg. No Brasil, pelos idos de 1962, uma ênfase avivada ou renovação, adotada por Enéas Tonini, Stanley Jones, Valdemar Gomes, Idelmilson Cabral, Gessé Carvalho, Mário Roberto Lindstrom e outros, trouxe uma prática mais neotestamentária, uma espécie de retorno ao ortodoxismo de Atos Eclesia, com base nos rastros deixados por John Wesley. Lemos nas entrelinhas que, ao seu tempo, ele não só cria, como praticava também. Não há registro de ele falando em língua estranha, mas há registro, sim, de movimento pentecostal mesmo, de curas, de as pessoas endemoniadas sendo libertas. Cara, John Wesley chegou na reunião expulsando o demônio cantando, cara, é mole. Matando o peito e entrou com a bola e tudo. Então, chegou cantando, o demônio foi embora. Entendeu? Interessante. Então, havia essas práticas, não tinha o nome de pentecostal e nem tinha o nome de língua estranha. Ou se tivesse língua estranha, eles não mencionavam com medo de eu saber o que era, mas devia ter, sim, de acordo com a gente lê na história. O Fitchett fala muito sobre isso, tem um artigo só sobre isso aí. O próximo slide. A menção de Wesley. O Wesley sempre mencionou algo que respondeu a esta questão. Nas entrelinhas, ele diz que quando a igreja volta ao primeiro amor, readquire o status de real igreja, portanto, sob total vida e dependência do Espírito Santo, com as evocativas de uma vida cheia de sua presença. Na verdade, sua ênfase sobre o caminho mais excelente centrava-se no amor, porém trouxe a ideia de que podemos evidenciar os dons para evangelismo e santidade. Mesmo que o Wesley não use uma linguagem contundente, exatamente como se usa hoje. Todavia, note o que ele escreveu em uma carta a Conyers Middleton. Wesley trouxe toda a cobertura a manifestações de dons e do mover do Espírito Santo. Salientou terminologias como expulsar demônios, falar novas línguas. Ele está falando, escapar de perigos, nos quais, do contrário, eles deveriam perecer, curar, profetizar, predizer coisas, visões, sonhos premonitórios, discernir dos espíritos. De fato, não há registros próprios em que John Wesley ou alguns metodistas primitivos
tenham falado em línguas estranhas, como registra 1º de janeiro de 1639. Entretanto, a carta de Middleton aponta para o pleno conhecimento que eles tinham sobre a atuação do Espírito Santo naqueles dias. Veja ainda aqui sua citação. Ele fala: desde a reforma, você diz, nunca se ouviu ou se pretendeu falar deste tom, através dos próprios romanistas. Mas será que ele foi pretendido, se merecidamente ou não, através de algum outro, embora não através dos humanistas? Ele nunca foi ouvido. Desde aquele tempo, o Senhor, sua memória falha novamente. Ele, indubitavelmente, foi pretendido, e isto a nenhuma grande distância, quer do nosso tempo ou da região. Então, não há um registro que eles falavam em língua estranha, mas há registro de que eles reconheciam essas manifestações, que estavam, de certa forma, inseridos na liturgia daqueles primitivos metodistas. Né? Próximo slide. Fala dos dons para hoje. Surpreendentemente, ele continua assim, Wesley. Todos esses dons espirituais são operados por um e o mesmo Espírito, distribuindo a cada homem individualmente, conforme sua vontade. Assim como para cada homem, também para cada igreja, cada corpo coletivo de homens. Vendo que ele que opera como ele deseja, pode, com sua admissão licença, deixar os dons de línguas, onde ele dá nenhum outro, e pode encontrar inúmeras razões para fazer isso. Quer você e eu os vejam ou não, porque talvez não tenhamos sempre conhecido a mente do Senhor, nem sido alguns de seus conselheiros. Você notou que ele usou a expressão dom de línguas? Está lá, no texto que ele escreve. É claro, dentro de uma razoabilidade máxima, podemos aproximar Wesley da ortodoxia e considerar uma ortopraxia paráclita. Através dos escritos de relatos da vida de John Wesley, entendemos as manifestações da graça de Deus em distribuir seus dons aos homens. Fica notório em sua vida o derramado espírito. Temos que ver Wesley a partir do contexto da sua época. Aqui não é o caso de pentecostalizar Wesley e colocando línguas estranhas em sua boca. Porém, sabe-se, portanto, que ele, sim, cria nos dons e na obra do Espírito Santo. E podemos dizer que era próprio dele uma abnegação total de sua vida e ministério em prol das evidências espirituais. Pode mandar aqui para mim, o quadro? Eu vou ao quadro agora com vocês. Ok. Bom, no caso, nós temos duas coisas interessantes a respeito da liturgia na igreja. Deixa eu dividir aqui no meio. Ok? Nós temos o ato, e nós temos a forma. O ato, eu posso considerar os elementos de culto. Elementos de culto. E aí, eu tenho as orações, ações de graça, eu tenho a adoração, no caso a música, né? Adoração, a mensagem, a adoração, nós temos a musical, nós temos o ofertório. Em orações, eu tenho orações para começar o culto, orações para os enfermos. Então, no ato do culto, os elementos do culto, que são inegociáveis, né? Quando eu falo aqui a mensagem, eu falo também na palavra, é claro, né? Na palavra. E na palavra você tem a exortação, você tem o ânimo, você tem a correção. Então, esses elementos aqui, nós não podemos abrir mão. Agora, a forma de fazer, você vai ter a forma tradicional,
tradicional, ok? A forma contemporânea. Hoje nós temos o tal do worship, que são 2 notas, e o pessoal viajando pela net direto. Formas, existem várias de você cultuar. Então, na verdade, nesse curso de liturgia, nós fizemos um apanhado histórico, desenvolvendo desde os povos primitivos, aonde se registram-se cultos, né, às divindades. Vamos ter o chamado de Israel e a sua centralidade ao único Deus, nosso Senhor. Depois teremos a igreja primitiva, que vai dar os povos. A igreja vem caminhando